Quando falamos em Die of Death, pensamos em um jogo bem engraçado e divertido. Killers legais, música de perseguições agoniantes, combinações diferentes para o seu estilo de jogo e muito mais. Tanto que assim que você entra o jogo, ele fala para você não levar o jogo a sério, como se ele fosse feito justamente para você se divertir. Um lobby grande, skins e tudo mais. Mas curiosamente, todos esses jogos que a gente não deve levar a sério tem alguma lore. Chega a ser bizarro como esses jogos de perseguição do Roblox têm uma lore complexa. Tipo Pig, que foi um jogo bem hypado e que tem alguns vídeos no YouTube falando sobre a lore. Você pode ver que não é uma lore pequena. E bom, não podia ser diferente com Die of Death. Sabemos um pouco da lore, que basicamente o lobby seria um bunker. Esse bunker é para nós nos protegermos dos killers, e quando a gente aperta para expectar, a gente tá basicamente vendo as pessoas que não estão no bunker sendo perseguidas. E é uma pegada bem legal, porque nós estamos vendo basicamente sobreviventes fugindo. Deve ter bastante coisa por trás desses killers, deles surgiram e porque as suas motivações. Mas até no lobby podemos ver coisas curiosas, seja NPCs estranhos ou alguma área meio que inexplorada. Mas hoje eu estou a fim de falar de um NPC específico. Esse NPC fica mais ou menos um andar abaixo de onde a gente tá, esquecido e danificado, que conta até histórias e perguntas duvidosas, e que parecem ser específicas até demais. Bom, eu sou o Nerdão e já deixa esse like e se inscreve se você gosta desse tipo de conteúdo, e também não custa nada, além de que esse vídeo deu muito trabalho para fazer, porque às vezes esse robô não quer colaborar. Bora voltar um pouco antes da gente chegar onde estamos. Nós spawnamos em um lugar mais específico no lobby, mais ou menos no centro, e ele dá para você dar uma explorada legal, mas quando você vai um pouco mais ao subsolo, do lado de algumas escadas você vai encontrar um NPC meio que destruído. O nome dele é MP. Quando você conversa com ele, ele pede para você inserir 5 moedas. Quando você insere uma vez, geralmente não vai acontecer nada, mas quando você vai inserindo, ele lhe conta uma história. Ele pode lhe contar 3 histórias diferentes. Eu apelidei elas de Os Dois Artistas, O Botão e O Relógio. Todas elas são bem misteriosas, mas eu deixei a mais misteriosa para o final. Mas não pula que todas elas são bem importantes. Vamos começar com a dos dois artistas. Havia 2 artistas. Eles queriam apresentar algo para um carnaval de arte, tipo isso, mas que precisava ser rápido e que funcionasse. O primeiro artista pensou calmamente no que eles iriam fazer, o segundo pensou várias coisas para que o primeiro fizesse. Sem mais tempo, eles realizaram e bom, o primeiro artista achou que tinha ficado bom e o segundo achou que não tinha ficado bom. O segundo, como ele não tinha gostado, ele pediu para que eles fizessem melhor na próxima vez. Mas o primeiro artista gostou do resultado. Ele negou e o segundo pintou de branco a arte deles, as que eles tanto tinham demorado para fazer. E eles meio que brigaram por causa disso, porque ele literalmente jogou no lixo todo o trabalho duro. Depois de um tempo, ela estava literalmente irreconhecível como ela foi criada. Na hora que eles pararam para ver, já não tinha mais tempo e não dava para voltar atrás. A arte estava inaceitável. E o primeiro artista buscou alguém que gostasse dela, mas ela estava ruim demais. O segundo artista, vendo que fez merda, tentou refazer ela, mas não tinha mais tempo. Só você sabe depois que depois eles desapareceram. Vamos pensar um pouco. Haviam 2 artistas que eles queriam fazer uma obra pra galera ver. Um gostou e o outro não gostou. Um simplesmente jogou no lixo o trabalho duro que ambos fizeram e eles começaram a brigar. Um, vendo que fez cagada, tentou ajeitar e não deu tempo, porque eles estavam sem tempo. E ambos desapareceram. Essa história é bem doida, pra falar bem a verdade, mas ela não é tão bizarra. Eu teorizei quando vi pela primeira vez essa história que seria o Devesto e o Artful que tivessem brigado. Mas aí eu descartei fora porque só sabemos que o Artful ele só foi rejeitado. E não que ele tenha uma lore por trás, mas bom, isso é apenas uma teoria que eu descartei, ela pode estar certa no futuro. Mas vamos lembrar que quando você entra na wiki do jogo e entra em Killers, você vai ver que um killer que está vindo para o jogo é um personagem 100% cinza. E adivinha quem pode ser esse personagem? Exatamente, essa arte descartada, ou melhor, destruída. E que talvez além dessa arte ser uma arte descartada,
O Artful pode ter relação porque ele também pode ter sido um mágico que participou desse show, ou seja, do Carnaval de Arte. Isso é bem legal porque, voltando à teoria que eu descartei, um dos artistas pode ter sido o Devesto e o outro Artful, porque na minha visão o Devesto, apesar de ser uma skin do Artful no jogo, é um personagem diferente, tipo o Blue Dude e o Cool Kid do Forsaken. E isso pode abrir para bastante teorias. Se você tiver alguma teoria sobre essa história, pode comentar aqui. Eu vou estar lendo seus comentários aí. Se pá, eu posso ainda fazer um vídeo falando sobre as suas teorias. Mas agora vamos para a próxima história. A história do botão. Imagine que tem um botão na sua frente. Sua cor, seu design, seu peso, isso não importa. A única coisa que importa é que você tem um botão na sua frente que você pode apertar a qualquer momento. Agora imagine que tem uma máquina na sua frente. Esta mesma máquina, em alguns momentos, ela vai criar algo bom ou mal. Qualquer coisa, seja alguma pintura antiga sobre o nosso passado ou uma arma futurística. Quando você apertar o botão, essa máquina vai simplesmente quebrar. Ela não pode ser consertada e não há nada que você possa fazer para que ela volte. Agora eu tenho uma pergunta a te fazer. Em quanto tempo você apertaria o botão para destruir a máquina? Instantaneamente, após alguns minutos, segundos, dias? Nunca. Você nunca vai querer apertar essa máquina porque a curiosidade é o melhor de você. E é por ela que você nunca apertaria o botão e destruiria a máquina. A sua negligência pode fazer o mundo ser destruído ou ser salvo. Enquanto isso, a máquina vai permanecer lá criando tudo. Bom, eu não quero pensar sobre isso. Resumo, existe um botão que vai destruir uma máquina, que essa máquina pode fazer tudo, absolutamente tudo, sem restrições, seja do bem ou pro mal. E a única função desse botão é destruir essa máquina. Mas ela só será destruída quando você definir que ela for destruída. Bom, até onde vai chegar a sua curiosidade para destruir ela e descobrir o que é que vai haver. Isso é mais uma reflexão sobre até onde uma pessoa pode ir por causa da curiosidade. Eu, particularmente, se eu estivesse no lugar da pessoa que estaria com um botão, na primeira destruição em massa ou na primeira coisa boa que ela fizesse, eu já iria destruir ela. A destruição em massa é para evitar que outra coisa do tipo aconteça, e de coisa boa é mais porque, bom, já ganhei algo, eu não quero mais a troco de nada. Mas e você que está assistindo agora? Até onde você permaneceria com ela? Deixa aí nos comentários o que é que você acha, até onde, e da mesma forma eu ainda posso fazer um vídeo falando o que vocês acham. Não se preocupa porque ninguém vai te julgar se você tem uma ideia contrária, mas enfim. Essa pergunta é muito boa para você pensar até onde você vai a troco de algo. Como eu havia dito, a história mais bizarra e misteriosa eu deixaria para o final e já está na hora dela. Como eu já sei que você deu o seu like e se inscreveu, vamos para a próxima história. É uma espécie de experimento e um diário ao mesmo tempo. Eles vão contando o que é que vai acontecendo com os experimentos. O relógio indica 7h30. Os primeiros 30 minutos foram agonizantes e lentos. 8 horas. A próxima hora passou lento. Mais um dos sujeitos sentiu uma dor na perna. 9 horas. As próximas 2 horas passaram mais rápido que o normal. 11 horas. O sujeito passa a sentir um frio. 13 horas. O sujeito passa a conversar com a voz que ele acredita estar ouvindo, mas nunca quebrando contato visual com o relógio. 480 horas da manhã. O sujeito e a voz passam a pedir ajuda e tentam quebrar o contato visual com o relógio, mas não conseguem, pois foi dito para não fazer. Número cujo não sei dizer, da manhã. O sujeito parece ter ficado com depressão. De qualquer jeito, continua conversando com a voz. O relógio aponta amanhã. O sujeito e a voz passam a se perguntar o que vai acontecer amanhã. 12 horas da noite. O sujeito foi encontrado eliminado 5 horas após o teste. E assim o teste foi acabado, ele foi banido. Isso parece ser um diário falando o que está acontecendo no experimento. Ele fala o que acontece durante tal tempo. Eu acredito que essa voz seja provavelmente um outro experimento que está acontecendo. Meio que, por exemplo, na sala ao lado, um falou, o outro ouviu e eles começaram a conversar. Isso é apenas a minha opinião. Esse ele é tipo o mais bizarro porque ele é o único que realmente parece ser um experimento que é ilegal. Tanto que após o indivíduo ser eliminado, ele foi eliminado, ele, sei lá, ele só foi encontrado eliminado
ele foi banido, o experimento acabou. Não sabemos exatamente ao que isso faz referência. Eu não acho que seja nenhum killer, porque nenhum killer se compacta com isso. Isso pode ter mais relação com a área interna sobre a história do jogo mesmo, e não em relação aos killers. Eu tava pensando que poderia a segunda voz ser a do Pusher, porque meio que sabemos que o Pusher de Die of Death, ele é meio que um experimento, né? Ele foi um experimento que deu errado e que ele começou a atacar a galera, como se ele fosse usado de cobaia para tal coisa, seja para criar algum super soldado, tipo o Capitão América. Mas, bom, deu errado, tanto que ele saiu derrotando todo mundo. E após ele saber que o amigo, o outro sujeito da sala ao lado, foi eliminado, ele pode ter se irado contra todo mundo e sair eliminando todo mundo. Isso é apenas uma teoria, porque essa história realmente não compacta com nada que nós temos até então, mas deixem suas opiniões aí, suas teorias. Novamente, as melhores teorias ou as teorias que eu achei legal, eu vou poder estar fazendo um vídeo falando sobre elas. Esse NPC pode estar escondendo algo da gente, como se eles já tivessem vivido, já viu os dois artistas, já viu esse teste do sujeito, e a máquina, o botão e a máquina que cria qualquer coisa pode ser algum experimento que eles fizeram, que a organização lá que deve ter construído o bunker fez. Isto é um easter egg bem legal desse jogo, que eu achei muito bom e uma pegada muito boa, e que deixa em aberto para qualquer pessoa fazer sua interpretação. Não temos tanta informação sobre a história, mas com esse NPC já dá uma aberta aí para teorias e pra gente fazer bastante coisa. Bom, falamos sobre muita coisa nesse vídeo. O NPC misterioso, falamos algumas teorias e etc. Esse NPC quis falar porque não vi muita gente falando, mas ele deve entregar bastante coisa da lore e a gente talvez não perceba. Mas e aí, o que é que você achou desse NPC misterioso dentro do Die of Death?